Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Estamos diretamente da Unesp de Marília, onde está sendo realizada a primeira reunião de Antropologia e Educação. Esse é um colóquio denominado Etnomatemática e Antropologia. Meu nome é Douglas Matheus e eu vou ser o apresentador nesse colóquio. Contamos aqui com a presença da professora doutora Cristiana Kopp e do professor doutor Romaro Silva, que vieram de bem longe para participar com a gente aqui presencialmente. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão assistindo e que compareceram para tirar suas dúvidas e participarem da live. Bom, continuando, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da professora e do professor e vou passar a palavra para que eles possam dialogar e conversar um pouco a respeito dos seus projetos e como eles fazem essa relação entre a etnomatemática e a antropologia. Bom, a professora doutora Cristiana Kopp é professora titular do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia. Ela é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e atua nas linhas de pesquisa de etnomatemática, história da matemática, formação de professores e educação matemática. Ela é um expoente no campo da etnomatemática e é ex-diretora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ela também é membro do Grupo de Estudos em Etnomatemática, o GEPEM. Então, o professor Romaro Silva, ele é professor e reitor do Instituto Federal do Amapá. Tem o seu doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal. Ele atua nas linhas de pesquisa de Educação Matemática, Etnomatemática e também trabalha com projetos de pesquisa voltados para atividades culturais, produtivas e comerciais no contexto regional do Amapá. Muito boa noite. Vou começar aqui com as apresentações. Vamos fazer por ordem alfabética, né? Pode ser a professora Cristiane começar com as falas? Você vai. Tá. Ainda que não apareça. Então, boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, aos que estão aqui na sala também, presencialmente. É um prazer participar do colóquio Etnomatemática e Antropologia, dentro da reunião de Antropologia e Educação, junto aí com o nosso colega Romário, também de lutas pela etnomatemática. Agradeço demais o convite e trouxe algumas questões para a gente dialogar e trazer um pouco das experiências dentro dessa relação que eu chamei de Programa Etnomatemática, Cultura e Diversidade. Eu trago aí as logos de coletivos, que eu faço parte, o NUPEM, que é o núcleo de pesquisa que eu coordeno na UFO, o GEPEM, que é o grupo de pesquisa em etnomatemática, hoje sediado na Unesp de Rio Claro, e também a de EPAFRO, que hoje eu estou diretora dessa diretoria de estudos e pesquisas afro-raciais. Eu trouxe aí um pouco do roteiro de como começa, né, a minha aproximação com o programa Etnomatemática. Já na graduação, eu fiz licenciatura em matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e eu conheci o programa Etnomatemática, as obras do professor Biratã, a partir de uma disciplina que se chamava Prática de Ensino de Matemática, com a professora Sônia Maria Clareto, que é uma pesquisadora da etnomatemática, da educação, e nós lemos um dos livros que estava sendo publicado na época pelo professor Biratã, e um dos capítulos desse livro era sobre o programa Etnomatemática. Então, eu começo a dialogar um pouco sobre etnomatemática, cultura e diversidade já na graduação. Depois eu vou para a Unesp de Rio Claro, faço mestrado com o professor Biratã, pesquiso traços culturais das obras do Malba Tahan,
e depois vou para a USP, também sendo orientada no doutorado pelo professor Biratã, e sempre tendo uma discussão do programa étnico-matemática, da transdisciplinaridade, também fiquei aí um pouco nas obras do Malbatã. Essas pessoas são importantes na trajetória para a gente compreender o que virá na frente. Tem uma foto aí da coordenadora do GPEM, na época, que é a professora Maria do Carmo, que infelizmente não está entre nós. Pode passar. Bom, dentro desses coletivos, quando eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, eu passei no curso, já estou lá há 16 anos, eu comecei a dialogar com os núcleos de estudos afro-brasileiros e participar de algumas ações de formação de professores. Uma delas foi o projeto A Cor da Cultura. Então, dentro do GPEM, nós sempre tínhamos a preocupação de discutir a temática racial, primeiro trazendo elementos da cultura africana e depois olhando para a nossa cultura afro-brasileira, regional aqui, de cada estado, né, que a gente tem no Brasil, dessa diversidade. Bom, e depois aí que eu quero centrar, eu vou para o Instituto de Educação e também na Faculdade de Educação da USP, eu faço um doutorado casado, digamos assim, com uma parte etnográfica nas terras da costa, em Portugal, junto ao Instituto de Educação, sendo orientada aí pela professora Ana Paula Caetano, a supervisão de projeto, e o professor Henrique Guimarães, que foi o vice-supervisor. E esses pesquisadores, nesse período que eu fiquei na Universidade de Lisboa, também me colocaram em contato com outras redes de conhecimento, como o professor Pedro da Ponte, com a didática, e a pesquisadora Mônica Mesquita, que é pesquisadora em etnomatemática e trabalha o mestrado e doutorado dela foi sobre meninos de rua, e hoje ela trabalha mais no campo ambiental, lá também em Portugal. E na FEUSP, para além de fazer o pós-doutorado na primeira etapa, com o falecimento da professora Maria do Carmo, eu assumi algumas orientações, e estou lá até hoje, né, com 5 orientações aí finalizando de doutorado. E essas orientações são todas dentro do campo da etnomatemática. Bom, aí vou centrar um pouco da minha fala no projeto de pós-doutorado, e eu trago algumas provocações de colegas da educação matemática, nosso colega também da Unesp, já aposentado, professor Vicente Garnica, que nos provoca com uma pergunta: qual a nossa postura na pesquisa qualitativa? E o professor Felipe Fernandes, da UFMG, que sempre nos questiona e nos pergunta: onde a comunidade vai aparecer? Então, essas provocações nos levam a pensar um pouco qual é a nossa postura quando a gente pensa num campo antropológico e no campo que eu fui e atuei no projeto de pós-doutorado. Então, o contexto da nossa pesquisa era tentar descobrir, perceber, investigar se é possível termos uma educação matemática para as relações étnico-raciais, olhando para interfaces culturais, políticas e pedagógicas, também centros de estudos africanos no Brasil e Portugal. Então, eu fiquei em 2 vertentes, na universidade e na comunidade, que é onde se desenvolveu o projeto Fronteiras Urbanas, que eu vou falar daqui a pouquinho, e nesse movimento, porque dentro do projeto Fronteiras Urbanas, havia essas 3 comunidades, né? A comunidade do bairro, a comunidade de pescadores, que em Portugal chama piscatória, e a universidade, como os pesquisadores da Universidade de Lisboa. Então, esses contextos tinham essa diversidade cultural, porque as alunas da escola que a gente atuou lá na comunidade do bairro eram maioria cabo-verdiana, né? Então, o que a gente chama aqui no Brasil de EJA. Então, era um contexto de educação e educação para as relações étnico-raciais, porque era no contexto
dessas mulheres cabo-verdianas e das problemáticas que é ser imigrante num espaço que aqui no Brasil a gente chama de assentamento, um espaço ilegal, né? Sem energia, sem água, né? Tinha um ponto de água, e fazer pesquisa e tentar desenvolver algo nesse sentido com a comunidade. Então, a gente inseriu a pesquisa do pós-doc com a finalização do projeto, mas tínhamos ainda a comunidade como espaço de diálogo para as questões que a gente tinha levado. E aí os objetivos eram investigar as ações de educação na formação de professores e também a prática dos professores que atuavam com o ensino de matemática nessa escola comunitária do projeto Fronteiras Urbanas. E haviam 2 professores, uma professora portuguesa, que a gente teve contato, e o professor anterior, que é um colega nosso aqui do Brasil, que na época estava fazendo também o pós-doc, que é o pesquisador José Linhares, da Federal Fluminense. Bom, essa é a comunidade das Terras da Costa, lá em Portugal, em Costa da Caparica. É um bairro que tem várias comunidades, há uma diversidade de pessoas ciganas, cabo-verdianas e da Romênia também. Então, era um bairro que tinha já uma diversidade e as problemáticas de ser um espaço considerado ilegal, né? Não era considerado, apesar de estar ali, terras portuguesas, digamos assim. E a escola do bairro tinha como principal objetivo todos poderiam ensinar algo, né? Então, até esse cartaz que eu gosto muito é a escola do bairro, de todos para todos, porque é justamente isso. Se eu sei produzir sabão, eu vou ter uma oficina na escola sobre sabão. Matemática, eu vou ter uma escola sobre matemática. Esse painel aí, que na verdade, a gente chama de escola comunitária, mas era uma cozinha comunitária, né, feita pelos arquitetos do projeto, que era o único ponto de água da comunidade. Foi um dia que eu fui com a professora Ana Paula, supervisora do projeto, e a gente ia fazer uma dinâmica de poesia coletiva, né? Ela, além de psicóloga da educação, também poetisa, e nós tínhamos que falar de como nós chegamos lá naquele lugar e o que atravessamos para estar ali. Então, era um momento mais de histórias de vida que compunha também esse projeto. Bom, o projeto ainda tem um site, né, que a gente pode ter acesso ao livro, e aí tem um pouco da comunidade, uma foto da comunidade, e a maior preocupação do projeto era pensar nesse âmbito político, né, de desenvolver uma pesquisa com a comunidade, e não sobre a comunidade. E nesse sentido, pode passar aí, a gente tinha essa ideia do projeto ter um movimento Botalk, né, onde as vozes das comunidades locais e participantes se encontram um outro, no caso, os pesquisadores, os arquitetos que faziam as parcerias, e essa é uma fala da Mônica Mesquita, né, da pesquisadora, que é brasileira, mas que está em Portugal há muito tempo, e ela que coordenava esse projeto Fronteiras Urbanas. Como eu disse, esse projeto tinha as 3 comunidades, eu atuei mais na parte da comunidade bairro e acadêmica por estar desenvolvendo o projeto de pós-doc lá. E o objetivo principal do projeto, né, se centrava nessas 3 atividades, né, alfabetização crítica, então, a gente trabalhava com as mulheres cabo-verdianas a questão do português, porque elas falavam crioulo, e também a alfabetização em matemática. Então, alfabetização do português, né, de Portugal, e a alfabetização, o letramento matemático, que a gente diz. A questão da cartografia múltipla, que era trabalhada mais na comunidade piscatória, e as histórias de vida que perpassavam as 3 comunidades, como aquele exercício que a gente fez da poesia coletiva. E
dentro das questões do projeto, né, tinha um eixo teórico metodológico, fazíamos círculos de cultura, currículo trível e transculturalidade dentro do programa Etnomatemática, que é o que eu vou falar um pouquinho. Então, o professor Biratã participou como membro desse projeto, né, tem capítulo de livro lá do projeto, e foi ao campo etnográfico, né, a convite da professora Mônica, e a especificidade da etnografia crítica, né, que é essa participação ativa dos membros da comunidade na pesquisa. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá, a minha supervisora falou assim, não tire foto de nada. Eu falei, não, eu não vou tirar foto. Pois é, porque as fotos só aparecem na pesquisa se a comunidade ou se os membros falarem, vamos tirar uma foto desse momento? Então, é uma inversão do que, em geral, a gente vê no movimento antropológico, de pesquisa, de campo, vou tirar uma foto, vou registrar isso, vou fazer um diário de campo, mas sempre com o diálogo e o compromisso com os membros da comunidade. Qual foto? Tiramos fotos? Qual que você acha que eu tenho que colocar no meu relatório de pós-doutorado? Então, era sempre esse diálogo, e isso é o que embasava mais as ações de campo no projeto, né? Então, essa perspectiva crítica vem dessas decisões que eram tomadas. Bom, a gente vai ter aula de sabão que dia da semana? A gente vai ter aula de matemática quais dias? Então, tudo era, como estava lá no cartaz, do povo para o povo, né? Então, a dona Vitória, tinha habilidades para a questão do plantio, né? De conhecimento com plantio, e ela dava aula de o que a gente planta hoje, o que vai dar amanhã. Então, ela também tinha essa participação com a comunidade, assim como aulas de pintura e de português e matemática também, que a gente falou. Filosofia também tinha. Bom, dentro dessa ideia do programa de matemática, né, além do caráter antropológico, né, das dimensões do programa, do professor Biratã, ele diz que há um indiscutível foco político, né, da questão ética, né, que pensa na dignidade cultural do ser humano. E lá, dentro desse Terras da Costa, que a gente chamava, a principal questão de dignidade que a gente discutia muito era a falta de água e a falta de energia. Quando eu saí de lá, já tinha água, mas a gente saía 8 horas, 7h30, já com as luzes do celular, porque não tinha energia, provavelmente, não sei quando o Romário for lá, não tinha. Meu tempo está acabando. Vai, tá, né? Estou acabando também. Bom, então, essa coisa de restaurar a dignidade do ser humano dentro dessa proposta do programa de matemática era algo que se trabalhava e se pensava ali no projeto. Aí eu falei desse movimento, né, e aí eu revisitei umas notas de campo, mas acho que não vai dar para passar, pode passar. Então, uma questão que foi muito forte para mim foi da dona Vitória, que tinha 73 anos, que ela falou em uma das sessões que eu participei da aula com a professora Madalena, ela falou assim, eu quero compreender os números e as letras. E esse era o principal objetivo dela. Eu vou para a escola, ela saía da casa dela, só ia até essa cozinha com um caderno, assim, na cabeça, toda feliz, porque ela queria compreender os números e as letras. Então, é uma questão interessante. Pode passar, essa aí não vai dar tempo da gente ver, mas também são questões. Bom, dentro dessa experiência, né, de campo lá por um tempo, ficou evidenciada a questão da importância de se pensar numa educação intercultural, né, porque era um português de Portugal, português do Brasil e o crioulo, toda essa diversidade no ensino de matemática, a gente pensava no contexto daquelas mulheres, o que elas faziam durante o dia e que elas viam matemática naquelas práticas laborais ou da própria comunidade que elas faziam. Então, eu lembro que a gente falou muito de agricultura, de ônibus, horários de ônibus, grade horária de ônibus, então, dentro das coisas que elas trabalhavam. E dentro dessa proposta do programa, que é um programa em constante evolução, né,
O professor Biratã entende assim, que é uma teoria do conhecimento, da geração do conhecimento, da organização individual social, transmissão e difusão em distintos ambientes naturais, culturais, sociais e políticos. E toda essa dimensão aí do programa, a gente via e percebia ali durante a nossa estada no espaço do Fronteiras Urbanas, né? Acho que eu estou encerrando, pode passar só o próximo. E essa evolução do programa nos permite, aí é um pouco do contexto aí do evento que é a educação, pensar numa ação pedagógica, né? Então, quando eu fui para o projeto, eu queria uma resposta se era possível pensar numa educação matemática para as relações étnico-raciais, e aí fui conviver numa escola que tinha tudo para acontecer essa educação, e de fato acontecia. No entanto, quando eu pergunto para os dois professores se eles achavam que era possível, né, na entrevista, eles falaram, é possível sim, desde que a escola mude, né? Então, eu voltei com o meu projeto, pensando como fazer para mudar, né? E aí, acho que vai ter que ficar para um outro momento, a gente transita um pouco nessas dimensões a partir de criação de disciplina da pós-graduação, que discute etnomatemática, etnociências, decolonialidade, projetos que a gente aprovou também com a temática racial para a implementação da lei no ensino de matemática, junto ao CERT, e também, agora mais recentemente, nós aprovamos o programa Abdias Nascimento, de intercâmbio com Moçambique, coordenado pela professora Ivete Almeida, lá da UF, que é da área de História, e estou na equipe junto com a professora Camila Liganga, das Ciências Contábeis. Então, acho que é um pouco isso para ensaiar aí o nosso diálogo, do nosso colóquio. Muito obrigada e fechou. Muito obrigado pela fala, professora. Foi muito bom conhecer o projeto Fronteiras Urbanas, que a senhora desenvolveu. Vamos agora para o professor Romário, na fala dele aqui. Pode começar, professor. Muito obrigado, uma boa noite a todos, todas e todos que estão participando aí, tanto de forma virtual, quanto para esse público presente, esse público lindo que está aqui conosco na sala. Quero muito agradecer ao professor Harrison pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que eu venho na Unesp aqui em Marília. É uma alegria estar do lado de uma parceira de tantas lutas, que é a Cris, e também ter prestigiado a defesa do doutorado do Douglas. Não sei como ele conseguiu tanta energia para logo depois da defesa, estar aqui mediando essa mesa com muita maestria, então aproveito para parabenizá-lo também. Como ele falou, eu sou o Romário Silva, sou professor de matemática no Instituto Federal do Amapá, e me permito agora, ao longo dessa noite, poder falar um pouquinho com vocês sobre os desafios da perspectiva do programa Etnomatemática em contexto amazônico, que é onde eu venho trabalhando as pesquisas no campo da etnomatemática. Nessa perspectiva, é interessante compreender um pouquinho da nossa inserção geográfica. Sou natural do interior de Minas Gerais, fui aluno de uma turma de licenciatura em matemática com um currículo não tão flexível à perspectiva da educação matemática, sou aluno da primeira turma de um curso que tem os desafios do processo de implantação, que é a ausência de professores e infraestrutura, mas tive ao longo desse curso a possibilidade de ter uma perspectiva do programa Etnomatemática com a professora Silvana Bom Tempo, onde eu tinha trabalhado na zona da Mata de Minas, com agricultores, sobre a perspectiva, era uma pesquisa etnográfica, mas trazendo aí esse mapeamento e esse olhar de Beata D'Ambrosio sobre o programa Etnomatemática. Com essa bagagem, logo que eu terminei a graduação, eu queria muito ser docente do Instituto Federal, então realizei alguns concursos públicos, dentre eles do Instituto Federal do Amapá, e desde 2014 eu estou no Instituto Federal do Amapá. O Amapá, ele é o único estado da Federação Brasileira que não tem acesso aos demais estados por via terrestre, então a nossa comunicação terrestre é mais fácil com a Guiana Francesa do que com outros estados do próprio país. O acesso se dá com os estados mais próximos, né, de forma aérea ou fluvial, e nessa perspectiva, o conjunto cultural e social do Amapá também é bem diverso. São mais de 150 comunidades quilombolas, são 12 mil indígenas divididos nas mais diversas etnias, ribeirinhos, pescadores, única capital banhada pelo rio Amazonas, é também
o estado da federação com a maior proporção se a gente pegar aí de forma proporcional, com maior percentual de terras ainda com mata nativa, né? Então são 80% do território em área de proteção ambiental, que coloca o estado num cenário muito positivo no que tange a perspectiva da sustentabilidade. Então, nessa perspectiva, eu chego dentro do Estado com a bagagem geográfica e biológica que nós possuímos dentro da educação básica. Então, para mim, enquanto pesquisador, que tive um currículo de matemática não tão fortalecido na perspectiva da etnomatemática e da educação matemática, foi um desafio chegar e atuar nesse Estado. Então, mais adiante, eu comento com vocês como eu começo a avançar na perspectiva do programa em etnomatemática com pesquisas no âmbito do Amapá. Para vocês entenderem também um pouquinho desse contexto, nós mapeamos alguns dos nossos desafios. Um deles, né, no que tange ao contexto amazônico, está ligado ao alto percentual da educação de jovens e adultos. Depois nós vamos falar um pouquinho também da porcentagem da taxa de analfabetismo, que é maior nos estados do Nordeste e Norte, a perspectiva da formação inicial e continuada de professores, o próprio olhar do currículo, uma necessidade da valorização cultural e, acima de tudo, a necessidade maior da presença do Estado, considerando, em especial, que o estado do Amapá, nós tivemos aí quase a primeira universidade, ela tem um pouco mais do que 20 anos. Então, um estado que não tem acesso ao outro por via terrestre, significa que esse povo, de certa forma, teve aí viveu uma apartheid social no acesso a políticas de educação de qualidade. Então, também, né, fortalecendo o que eu havia falado antes, nós temos aí a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais no país, esse é um dado de 2019, que mostra, então, o Norte com 7,6% e o Nordeste com 13,9%, é um número significativo, o que debate a perspectiva da educação de jovens e adultos. E aí, como eu falei dos institutos federais, nós tínhamos até 2002 142 instituições dos institutos federais. O Amapá também não tinha, até 2008, a perspectiva de nenhuma escola técnica, agrotécnica. Então, se nós pegamos o marco temporal das escolas agrotécnicas, né, da educação federal no país, em 1909, quando o Nilo Peçanha traz as escolas de artifício dos grandes centros, e nós pegamos o marco temporal de 1909 até 2008, que é quando chega a primeira escola federal em nível de educação profissional no Amapá, nós estamos falando de um século de atraso que chega a educação profissional no Amapá. Então, de 2008 para cá, com a política de expansão e interiorização do acesso à educação profissional no Estado, nós passamos a ter, então, 8 unidades. Sendo que dessas unidades, 4 delas foram implantadas nos governos Lula e Dilma. De 2016 até 2023, nós não tivemos nenhuma nova unidade, e agora com a perspectiva de mais 3 novas unidades nessa política de expansão, que são os campos aí, pegando todas as macro-regiões do Estado. Ainda nesse contexto, né, a lei de criação dos institutos, ela obriga, e isso é muito interessante, a perspectiva de 20% da matrícula voltada para cursos de formação de professores, e 10% para público da educação de jovens e adultos. Muito embora, 15 anos após ainda essa política, nós não tenhamos conseguido atender os 20% de matrículas voltadas para a formação de professores e o 10% para a educação de jovens e adultos. Aqui também uma perspectiva das faixas etárias do público que hoje está inserido no contexto da educação de jovens e adultos, um pouco também da renda familiar. Hoje, nosso público de alunos, 80% vem de uma situação de vulnerabilidade social, ou seja, são aqueles que a renda per capita familiar é menor do que um salário mínimo e meio. Então, é nesse contexto que eu iniciei a perspectiva da docência nesse estado. Aqui, como agravante, nós temos o número de doutores por região no país. Como eu mencionei, em 2014, quando eu cheguei no Amapá, eu ainda não tinha mestrado nem doutorado, e o acesso num estado que não tem acesso aos demais por via terrestre é também limitante, considerando um pouco o número de programas. Então, aí, em Lilás, nós temos a perspectiva de doutores no norte, nas mais diversas áreas do conhecimento. Aqui, o número de programas da CAPES, né, ligado, né, a oferta de programas estricto sensu. Então, a região norte está entre 1 e 49, sendo que essa lacuna no Amapá não chega a 10, nós não chegamos a ter 10 programas estricto sensu em todo o estado. E aqui alguns dados, né, são alunos fora da escola, taxa de evasão, déficit de vagas, falta de professores, baixo desempenho e também a questão do baixo investimento. Pode passar, por gentileza.
E, além de todos esses desafios que é a educação no contexto amazônico, a diversidade cultural e social do Amapá, como eu mencionei, são mais de 150 comunidades quilombolas, comunidades indígenas, cada uma com as suas especificidades, então é um estado muito plural do ponto de vista cultural e social, o que para nós, enquanto docentes, atuar na sala de aula é também desafiador. Aqui um pouco da tradição quilombola, e eu vou falar um pouquinho, porque é onde está centralizado o maior número das minhas pesquisas, muito forte a valorização cultural por meio do Marabaixo, que é um movimento artístico e cultural genuinamente amapaense, e aí um pouco também de algumas fotografias. E eu chego, então, com as louceiras do Maruanu, que eu vou comentar um pouquinho, que é onde nós centralizamos a nossa pesquisa. Como eu mencionei, eu cheguei no Amapá sem ter ainda ingressado num curso de mestrado ou doutorado. No segundo ano que eu estava atuando como professor de matemática no curso técnico integrado ao ensino médio, uma aluna minha do curso de edificações, ela queria fazer uma análise da qualidade das panelas de barro que eram produzidas por essas louceiras de uma comunidade quilombola. Então, eu passei a ter o primeiro contato com essa comunidade quilombola, as louceiras do Maruanu. Maruanu é uma comunidade, um território quilombola que fica distante 200 quilômetros da capital, onde nós possuímos, aqui um pouco da residência, algumas fotos dos locais, e nessa comunidade, as louceiras, as anciãs, aquelas que já estão de maior idade, elas montaram uma associação que é a produção de panelas à base da argila. Só que todo esse movimento ele tem uma pegada de sustentabilidade e também ligada a agilidades. Essas louceiras, elas acreditam no ser supremo, que é a mãe do barro. Então, em um espaço do território dentro do quilombo, uma única vez ao ano, elas fazem um buraco para poder extrair essa argila, que é a argila que elas irão utilizar durante todo o ano na produção das panelas de barro. É interessante porque elas fazem um único buraco. Dentro dessa perspectiva desse buraco, ela tira, se elas conseguirem 5 sacas de argila, as 5 sacas que elas vão produzir ao longo do ano com peças, se elas tirarem 10, mas elas sempre fazem um único buraco ao longo do ano. Além disso, elas têm uma perspectiva de que esse ser, que tem aí toda uma identidade feminina, ela não gosta de barulho, então tem todo um ritual para essa data, que é a data que elas escolhem para fazer extração. Então, somente mulheres participam desse processo no que tange a molda do barro, os homens participam apenas do processo de fazer o buraco. E, além dessa perspectiva, não é possível utilizar nenhum metal ou algo do tipo. O processo é todo rudimentar, digamos assim, né? Bem básico, e envolve todo esse processo cultural. Ao conhecer essas louceiras, eu tive o contato com a dona Marciana, aquela que está sentada na última foto, e nesse momento que eu fui conversar com ela, ela perguntou o que nós iríamos deixar de legado para a comunidade no que tange a realização da pesquisa. Porque ela comentou que, ao longo dos anos, vários pesquisadores foram lá, fazendo coleta de dados, entrevistas, mas não voltaram sequer para apresentar os resultados. E quando nós fazemos um mapeamento no meio científico, elas, inclusive, não reconhecem muitas das coisas que falam sobre a cultura. E aí, naquele momento, eu consegui ver uma ponte com a minha formação, que era a perspectiva do programa da etnomatemática, até porque elas comentaram da preocupação de que essa cultura dela, ao longo dos anos, pudesse se perder, justamente pelo fato de que as novas gerações, por esse processo escolar, as crianças não queriam mais estar no meio do barro, queriam sempre ir para os grandes centros, justamente porque a forma com que o processo educacional, digamos, regular, ou esse modelo educacional que tem implantado, muitas das vezes ele sobrepõe as culturas, e nessa perspectiva há uma certa, até o Douglas falou um pouco mais cedo, o processo de elitização do conhecimento. Então, nós começamos a fazer um trabalho, que era primeiro um trabalho etnográfico com essa comunidade. Hoje, nós avançamos, vários professores, pesquisadores têm atuado conosco lá, como a Mônica Mesquita de Portugal, o Linhares, e tantos outros, nesse processo de valorização cultural, mapeando esses saberes e, ao mesmo tempo, discutindo dentro das escolas, num processo realmente de valorização dessa cultura. E, ao mesmo tempo, mapeando vários aspectos matemáticos que estão presentes no dia a dia dessas comunidades. Aqui um pouco das peças, né? Após fazer a extração do barro, elas sempre fazem uma oferenda para essa divindade e voltam no ano seguinte. É muito interessante. A gente pode trazer mais detalhes, né, tanto do processo de extração como do próprio processo de produção desse material. Aqui o buraco, né, os homens eles fazem o processo de tirar a argila e elas moldam as panelas. Não é utilizado nada de metal, fazem isso uma única vez ao ano, e o ano onde
elas retiram a menor quantidade de argila, elas têm a compreensão de, naquele momento, não foi a mãe do barro deu uma quantidade menor para elas. Então, esse ser dessa mãe do barro está presente em todo o processo, desde do cuidar do território até o processo onde elas queimam as panelas para o teste de qualidade. Então, todo o processo, a mãe do barro fica presente com elas. Essa dona Marciana, aí ela está no processo de preparo das panelas. Cada uma dessas, a panela é toda feita de forma manual. Todas essas louceiras, né, a grande parte delas não tem escolaridade nesse modelo regular que nós apontamos aí dentro do sistema de ensino, mas todas as peças, elas colocam um traço, e esse traço se torna uma assinatura. Ao longo, por exemplo, se passar 100 anos e você chegar lá, elas saberão, aí levar uma panela feita pela comunidade, eles saberão qual foi a louceira que fez esse processo. Pode passar, obrigado. Então, pode passar mais uma. Aqui as panelas um pouco prontas. Aqui um pouquinho também da diversidade cultural do Amapá. São um pouco dos relatos fotográficos. E como as mulheres elas trabalham muito nessa perspectiva da produção das louças, os homens têm atuado diretamente na perspectiva da produção da farinha da mandioca. Então, nesse processo também, que é desde o preparo da terra até a produção da farinha, nós mapeamos pelo menos 20 etapas. Em todas essas etapas, nós fomos extraindo aspectos que poderiam ser trabalhados num processo de valorização de uma cultura para o ensino da matemática. Por fim, um projeto mais atual que nós estamos trabalhando agora é dentro do programa Escola da Terra, das Águas e das Florestas Tucujus. É um programa que nasce dentro da Secadia do MEC, mas ele tem como papel fundamental uma formação continuada de cunho extensionista para professores que atuam aí na alfabetização dos alunos. Então, nós estamos trabalhando hoje em 4 municípios do estado do Amapá, trabalhando um debate que é um debate com a comunidade, a construção de um currículo junto com a comunidade, com esses professores, que são formados em pedagogias, numa perspectiva de também levar o programa etnomatemática para dentro dessas comunidades. Desses 200 professores, mais cedo eu comentava com a Cris, que 80% alegaram certa dificuldade em repassar os conhecimentos matemáticos, e durante esse processo, né, nós mapeamos várias questões muito delicadas, inclusive algumas delas, esses professores, essas escolas, elas recebem kits denominados etnomatemáticos, que eles não tiveram um preparo para uma capacitação para utilizar na sala de aula, e muitas das vezes são jogos que não dialogam diretamente com essa comunidade. Então, primeiro, se torna extremamente eficiente e eficaz esse processo desse diálogo de um currículo, valorizando as especificidades de cada um desses municípios, característicos do Amapá, ao mesmo tempo que nós fazemos também uma crítica a essa base nacional curricular comum, que não leva em consideração essa extensão territorial do país aí, que tem uma dimensão continental, e aí é nesse processo que hoje nós estamos trabalhando. Nessa linha, o programa de mestrado eu fiz na Rural do Rio de Janeiro, tive a sorte de ter o professor Linhares como orientador, também trabalhando com as comunidades quilombolas, numa perspectiva de valorização cultural, mais ligado à produção do açaí, que é um produto tipicamente amapaense. E, aliás, tipicamente amazônico, mas com grande produção no Amapá. E o doutoramento foi com as louceiras do Maruanum, mas numa perspectiva também de valorização cultural e ligado ao programa de alfabetização de jovens e adultos. Como fruto desse processo, nós criamos uma coleção, que é a Interfaces Educativas e Cotidianas, publicadas pela EDIFAP, onde nós fizemos um mapeamento e algumas atividades com comunidades quilombolas, indígenas, campestres, pescadores, e uma próxima edição é o Ribeirinhos. Todas essas coleções, elas são gratuitas, né, para download direto na página da EDIFAP, conta com pesquisadores do campo da etnomatemática do país e etnomatemática em países de língua portuguesa, com colegas de outros países, né, os países onde tem a língua portuguesa como um idioma oficial. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o 7º CEBEM, que acontece agora em setembro, que será sediado no Amapá. Fico muito feliz de receber no Amapá toda a comunidade de pesquisadores no campo da etnomatemática, que terão também a oportunidade de conhecer um pouco mais dos desafios do contexto, do ensino em contexto amazônico. E agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado pela fala, professor. Deu um tempo agora, né? Sobrou um tempo. Acredito que dá para abrir para perguntas para os professores. Então, se você tiver alguma pergunta, pode enviar aí no chat. A gente vai selecionar algumas para fazer para os professores.
Bom, tem uma pergunta do Arthur, acredito que seja o professor Romário, e o Arthur gostaria de saber qual foi a maior afetação que você teve ao realizar a pesquisa e como era uma comunidade. Tô dando eco. Voltou. Pode. Deu para todo mundo ouvir? Acho que deu, né? Sim. Eu vejo como não tem como o pesquisador ele sair da mesma forma que ele entrou na comunidade. Então, eu acho que a mudança na minha vida enquanto pesquisador, ela parte da pergunta que a dona Marciana me fez. O que você vai deixar para a comunidade enquanto pesquisador? E quando ela me traz aquele relato de que vários pesquisadores passam nas comunidades, fazem a coleta de dados, muitas das vezes sequer voltam para apresentar os resultados, aquilo me trouxe uma reflexão sobre a necessidade de que a construção científica ela seja feita com a comunidade. E a perspectiva do programa Etnomatemática numa linha de valorização cultural, ele tem esse papel. E uma das dimensões, que é a dimensão política, é justamente também esse processo de contribuir com essas comunidades, com esses debates, né? Da compreensão dos direitos. As escolas quilombolas do Amapá, elas também têm muitos desafios, tem escolas que estão de fato, mas que ainda não são de direito, uma delas é a própria comunidade do Maruanum. Então, esse debate dentro da educação básica, para que essas crianças, esses adolescentes compreendam o papel e a força cultural que tem a identidade da produção das peças, é um fator muito importante. Essa relação, ela se fortalece. Hoje eu me sinto parte da comunidade, porque nós criamos esses vínculos, que são vínculos afetivos também, então isso é muito importante, e eu acho que fortalece, né? Hoje, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto alguém que atua também na formação de professores, eu tenho a preocupação que o professor de matemática formado no Instituto Federal do Amapá, que vai atuar dentro desses territórios, que eles tenham a dimensão da valorização cultural, da individualidade, da pluralidade que está presente em cada uma dessas comunidades, que possam incorporar isso ao currículo para que tenham uma aprendizagem que ela seja significativa, mas que ela não se sobreponha àquela construção que já foi feita dentro da própria comunidade. Certo. Muito interessante, professor. Vou fazer mais uma pergunta, porque a gente está com o horário apertado, para a gente poder estar finalizando, certo? Tem a pergunta do Igor, que ele pergunta como a etnomatemática lida com os impasses do corpo da pessoa pesquisadora em campo, uma problemática que tem se tornado uma grande preocupação para a antropologia. Eu acredito que essa pergunta pode ser respondida pelos dois professores. Perfeito. Bom, a etnomatemática, o programa etnomatemática, sempre tem como premissa o que o professor Biratã chamou de ética da diversidade, né? O respeito com o outro, a solidariedade e a cooperação com o outro. Então, quando você vai a campo, a primeira coisa que a gente pensa num trabalho, imagino que o Romário também, é o processo de escuta, né? Então, eu não vou, com as minhas ferramentas metodológicas, chegar numa comunidade e dizer, bom, eu tenho aqui um roteiro, né, da minha pesquisa, com algumas coisas. Não, eu primeiro tenho que negociar com a comunidade, dialogar, escutar. Então, assim, a dialogicidade é a primeira coisa que a gente faz, como que a gente se aproxima. E, às vezes, a gente fica num espaço, num campo, assim, sem perguntar nada, só convivendo. Você fica um mês lá, vendo como que é a rotina, né, como que... sem preocupar, você tem que compreender, né, porque eu acho que uma das questões importantes, além da ética da diversidade do professor, é a gente compreender os processos, né, cognitivos, os mitos, né, quando o Romário diz, olha, existe ali, né, um mito da Terra, e esse mito tem a ver com a produção. Então, toda essa cultura que envolve um saber fazer matemático, que é isso que a gente entende, né, tem que ter respeito por esses mitos. Então, eu não posso chegar lá e falar, mas como é que você produz, né? E as pesquisas em etnomatemática, elas não estão preocupadas com os números, os processos quantitativos, e sim o que aquela cultura acredita, narra, e a narrativa
a gente entende como um mito, né? Mito não como mentira, mas o mito como uma verdade narrativa daquela comunidade e que dá vazão aos processos cognitivos, intelectuais e matemáticos daquela comunidade. Então, sempre o respeito de estar naquele espaço. Primeiro, você tem que dialogar, você não vai chegar lá, bater na porta do quilombo e, não, olha, a gente queria conhecer, é possível, tem aldeias, por exemplo, indígenas que não permitem os trabalhos, né? Então, essa coisa de estar lá para o que alguns autores chamam de extrativismo acadêmico, não é essa a proposta da étnico-matemática, né? É a gente conhecer, compreender, dialogar e também deixar algo para a comunidade, né? Então, por exemplo, o projeto Fronteiras Urbanas que a gente falou, o que deixou para a comunidade? Uma bica que sai água. E aquela água ali, que ninguém tinha acesso à água potável, não é nem potável, né? É uma torneira. É a que passa, né? Eles vão com os galões, né, no carrinho de mão para pegar a água que dá sobrevivência para cozinhar, para lavar as coisas, para tomar banho. Então, às vezes, a pesquisa em etnomatemática tem que olhar para essa dignidade do ser humano, como eu falei no início, né? Então, às vezes a gente vai que é um impasse aí, né, da antropologia, é muito ansioso com as nossas ferramentas metodológicas, e aí você tem que ir desarmado para ouvir, para compreender e, junto com aquela comunidade, desenvolver uma produção de conhecimento entregue para aquela comunidade também, mais para a comunidade do que para o seu programa de pesquisa, né, para o seu programa de pós-graduação. Acho que é isso. Muito obrigado, professora. Professor? Então, concordo com a fala da Cris, e aí, inclusive, trago como exemplo, né, ao realizar, por exemplo, a pesquisa no Amapá, tem todo um ritual que é seguido por essas bolseiras no processo que antecede o dia que elas vão retirar o barro, que não falar, não trazer nomes ruins, energias ruins, usar vestimentas brancas. Então, tem todo um ritual que o pesquisador que vai participar como observador naquele cenário tem que também seguir esse rito. Eu lembro que uma das conversas, elas comentavam entre elas que em determinado ano uma pesquisadora que foi ao longo assistiu o processo, ela levou um gravador. Só que enquanto essas doceiras extraíam argila, o gravador dela estava em alto volume. E aí elas não conseguiram extrair uma boa quantidade de argila. Então, elas ligaram aquilo à utilização de um instrumento pela pesquisadora que não faz parte do dia a dia ou do processo habitual. E isso tem um impacto que está ligado diretamente a um ano que elas vão ficar com aquela quantidade. Obviamente que temos científicos, né, não dá para aferir se foi ou não, mas é um relato de todo esse cuidado também, enquanto pesquisadores, e a perspectiva da etnomatemática no campo da antropologia tem esse cuidado de observar e, ao mesmo tempo, também não ter essa interferência que vai causar um impacto na atividade finalística dessas comunidades. Bacana. Muito obrigado, professores, pela presença. Muito obrigado a todos que participaram, assistiram e que perguntaram. Fiquem ligados na programação lá no Instagram, que a seguir a gente vai ter a mesa de abertura denominada Antropologia da Educação, entre meios para a compreensão de um campo. Muito obrigado, gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença e até mais.